Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo. E nós estamos indo para quarto dia, né, de leitura da Bíblia em um ano, né? A gente está lendo, né, o desafio aqui e a proposta é de lermos a Bíblia em um ano. Hoje é o quarto dia. E se você quer nos acompanhar, então, e perdeu o início, a gente está começando ainda, né? São 4 dias, dá para você ainda reservar um tempo e assistir os vídeos anteriores. Então, abra sua Bíblia e a gente vai ler, estamos lendo o livro de Gênesis, a gente está iniciando por Gênesis. Não vamos seguir uma sequência, estou sendo, né, direcionado através de um outro livro, de um professor, que os créditos estão aqui na descrição. E além da leitura, eu pretendo trazer aqui o panorama inteiro da Bíblia em 52 aulas, tá bom? Então, se você que está aí acompanhando, abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 10, tá? Gênesis capítulo 10. Vou só compartilhar aqui. Gênesis capítulo 10. Nós vamos ler deixa eu só compartilhar aqui também o link da aula. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler hoje do 11 ao 14, tá bom? Acompanha comigo. Nós vamos ver agora. A gente viu os últimos capítulos. O último capítulo a gente viu as descendências dos filhos de Noé, né? Agora a gente vai ver uma outra história. A Bíblia vai encaminhar a gente para uma outra história bem conhecida, que é a Torre de Babel. Então, Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua, usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras de betume e em vez de argamassa. Depois disseram: venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Lá recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor
confundiu as pessoas com as línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Eu vou fazer esse comentário aqui, né? Porque agora a gente vai vir depois, os próximos versículos falam sobre Abraão, né? A descendência de um dos filhos de Noé até Abraão. Mas aqui é interessante, né? A gente vê uma história de um homem, de uma nação que falava a mesma língua e eles estavam com um propósito, então, na Babilônia, em Babel, de construir, né, uma torre com tijolos. Mas o que eu tiro aqui de lição é que quando nós falamos a mesma língua, né, quando as pessoas estão falando a mesma língua, há uma unidade. E essa unidade se cria força. E você leu aqui comigo e você consegue atingir o objetivo muito mais assertivo. Então era algo que eles estavam fazendo com um propósito errado e por isso que Deus fez com que o que a forma de eles se dissiparem é realmente ter colocado as línguas, cada um falando uma língua, ninguém entendia. E aí isso perde a unidade. E eu gosto de usar esse exemplo, é igual um saco de laranja. Um saco de laranja tem várias laranjas dentro. Se você pegar a laranja e cortar o saco, as laranjas vão se separar. Mas se você pegar a laranja e espremer ela, todas elas, vai virar um suco, ou seja, vai virar uma unidade. E não tem como a gente separar. A gente não sabe mais, né? Elas se misturaram, elas viraram uma unidade ali agora. E a igreja, né? A família, o casamento, a família que eu falo, a relação entre pai, mãe, irmãos, né? Filhos. E isso nos traz uma bela lição de que a gente tem que ter essa unidade, sabe? Ou seja, todos estarem falando a mesma língua. Não uma língua que eu falo literal, né? A língua português ou inglês, mas enfim, se cada um falar de uma forma, a gente vai desunir, a gente vai seguir cada um caminho. Então, se andamos por princípios iguais, ou seja, falamos essas mesmas línguas, acreditamos nas mesmas coisas, isso vai trazer unidade para a gente, né? É uma observação que eu gostaria de fazer quando a gente lê esse trecho aqui, né? Vamos continuar então no versículo 10. Diz assim: Este é o relato da família de Sem. Se lembrando, né? Sem é um dos filhos de Noé. Depois de anos, 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfagede. Depois do nascimento de Arfagede, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfagede gerou Salá. E depois do nascimento de Salá, Arfagede viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber, e depois do nascimento de Eber, Salá viveu mais 403 anos e teve filhos e filhas. Aos 34, Eber gerou Peleg, e depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais 430 anos e teve filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug, e depois do nascimento de Serug, Reu viveu 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá.
Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Herã. Então aqui a gente vai ver, na verdade, durante a leitura, algumas descendências, né? Alguns nomes até um pouco difíceis de soletrar para mim. Então a gente viu aqui, né, a descendência de Sem para chegar até Abraão. E aí no versículo 27 vai falar um outro relato da família de Terá. É essa família que gerou Abraão. Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Herã. Herã, que foi o pai de Ló. Ó, um dos irmãos foi pai de Ló. Só que ele morreu em Ur dos Caldeus. E sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia, ele vivia lá, né? E versículo 29, tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e a sua irmã Isca eram filhas de Arã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de seu filho Arã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção de terra de Canaã, mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. Então a gente vê que Abraão, casado com Sara, que era mulher de Naor e Milca, né? A Milca era a irmã, ou seja, ele casou com uma meia-irmã, né? Aqui. Vamos agora para o capítulo 12. E a gente viu então que ele sai da terra dos caldeus e vai em direção a Canaã, né? A gente está vendo aqui. E ele, no meio do caminho, ele ficou em Arã. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e o tornarei famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 4. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele, o seu sobrinho. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e os rebanhos, e os servos que haviam agregado à sua casa de Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, aonde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Versículo 8. Dali Abraão viajou para o sul e o acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, aonde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: É mulher dele. Vamos matá-lo e ficamos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me matarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, Faraó mandou chamar Abraão e disse: O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher. Tome e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns dos seus homens o escoltassem, Abraão com a sua mulher e todos os bens para fora de sua terra. Olha que interessante, né? A gente havia aqui no capítulo 12 uma obediência. Então, imagina, né? Um homem já, um senhor, né? 75 anos, ele é chamado para sair da sua casa, da sua parentela. Esse é um capítulo 12, a gente ouve muito essa história porque Abraão, Deus vai fazer, né, começa uma aliança com Abraão. E Abraão, então, ele vai para uma terra prometida chamada Canaã, e Deus assim o chama para que ele faça isso, ou seja, para ele largar tudo. Esse é até um chamado. Toda hora a gente vai ter um chamado de a gente largar as coisas, né? As coisas desse mundo que nos prende. E, e Deus está chamando então Abraão para poder sair da sua terra. E ele pega então a sua meia-irmã, né? Por a Sarai, e vai então em busca dessa terra, juntamente com seu sobrinho Ló. E a gente vê aqui então uma obediência de Abraão. Só que ele chegando, né, ele inclusive faz altares para poder adorar o Senhor. E só que na região que ele está tem muita fome. Então ele vai, né, ele se direciona para o Egito. E ele já arma, né, todo um pensamento já dizendo que realmente por ele ter uma mulher muito bonita, devia ser muito bonita, muito vistosa, ele já desconfiava, já achava, né, já tinha colocado na sua cabeça de que o homem, né, o faraó, ia querer tomá-la, a sua esposa, por mulher. Olha que história, né? Que história aí, e aí quando chega lá, de fato acontece, né? E é interessante que nessa época, né, as épocas antigas, né, e não podemos ir talvez tão muito longe, talvez até em lugares mais distantes da nossa cidade, você vê a promessa, né, de casamento entre o homem, né, e a mulher, e geralmente o pai a entrega, né, a filha.
E como aqui o Abraão ele é como não é um pai dela, mas ele é tratado como irmão aqui, né? E ele passa por fingir como irmão. Ele então tem as suas regalias, né? De que o faraó então toma a Sara de fato como mulher e ele então tem ele é bem tratado, né? No Egito, ele não só ele vai ter então a parte alimentícia, mas ele também vai eh, ganhar presentes. Olha lá, o faraó deu muitos presentes no versículo 16. Deu bois, ovelhas, bois, jumentos, e inclusive deu servos e servas para ele, por conta de ele ter entregue a irmã para o faraó, né? E aí a gente vê que Deus, então, ele joga pragas para esse faraó e faraó, então, acaba descobrindo que ele era, na verdade, o marido. E é interessante que não tem nenhuma... Ele só pede para sair. Sai daqui, vai embora. E o melhor, né, para Abraão? Levou aí os bens e saiu dali. E é interessante porque a gente não sabe o que aconteceu nesse relacionamento entre o faraó e a Sarai. Mas que história, né? Estranha, né? Assim, para a gente ver que está na Bíblia registrado. E a pergunta é por quê, né? E eu tive a oportunidade já de estar estudando o Pentateuco, né? Que é os 5 primeiros livros. E nesse estudo a gente está falando de uma história chamada, a gente fala que é uma meta-narrativa. Essa aqui é uma meta-narrativa, porque lá na frente a gente vai ler a grande história que é muito conhecida de todos, que é a história do Egito, né? Que o povo é escravizado, a gente vai ver lá na frente, e que eles também são escravizados porque estavam com fome. Eles passam a ter fome, vão para o Egito e ficam lá escravos do faraó também. E Deus vai ouvir, né, o gemido, a dor do povo, e ele vai libertar. Essa é a grande libertação, né, a grande história do povo judeu. E eles são libertos pelo faraó por conta das pragas que Deus também vai dar para o faraó. Ou seja, uma pequena história começa com Abraão, é semelhante, é igual, é parecido com uma grande história lá na frente. Isso a gente chama de metanarrativa. É a metanarrativa que está acontecendo aqui. Ou seja, Deus já está anunciando, Deus já está avisando, né? Já aqui com Abraão, o que vai acontecer depois lá na frente, né? Então, vamos continuar aqui. A gente tem então o capítulo 13 e o 14, e a gente vai encerrar aqui. Hoje é um pouquinho mais longo, mas assim a gente vai seguindo. Então acompanha comigo, capítulo 13. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo que possuía, tá vendo? Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acompanhado ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e aonde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos uns aos outros. Logo surgiram desentendimento entre os pastores de Abraão e os de Ló.
Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher a terra à esquerda, ficarei com a terra à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, entre parênteses, tá? Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abraão. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou as suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: Olhe, até onde a sua vista alcançar, em todas as direções do norte, sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde a vista alcançar, eu dou a você e seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto ao pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorram a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom, estabeleceu junto ao bosque de carvalho, que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Então a gente vê aqui, havia confusões, né? A gente vê que eles tinham posses, até porque também eles pegam, né, as posses de parte que ele ganha do faraó. E então você vê que Ló e Abraão, né, os seus pastores, a quantidade de rebanho não era suficiente para ficarem andando juntos, porque eles não conseguiam alimentar e estava havendo uma briga, uma confusão aqui. E aí eles separam. E Abraão dá a preferência para a escolha de Ló. Ló, escolhe o que você quer a terra. E Ló, aos seus olhos, viu e escolheu a melhor terra, a terra mais boa, a terra que tenha irrigação, né? Perto ali do Rio Jordão. E então Ló ele vai, né, para essa região e ele se estabelece na região de Sodoma, né? E aí então Deus disse a Abraão: ó, fica aqui nessa terra, tudo que você até os seus olhos alcançar, eu vou te dar na mesma forma que eu vou abençoar, né, toda a sua descendência. Vamos ler então no último capítulo, agora, no dia de hoje, né? Capítulo 14, diz assim, de Gênesis: Por esse tempo houve guerra na região do Anfarrel, rei da Babilônia. Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adã, Semer, rei de Zeboim, contra o rei de Belá, também chamado de Zoar. Então a gente está vendo aqui uma guerra entre reis, né? Entre a cidade de Sodoma e Gomorra, enfim. Versículo 3. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim,
ou seja, no Vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Arã e os Emins em Savé-Kiratim, os Oreus no monte Seir, até Euparã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram em Emissape, hoje chamada de Cádiz, e conquistaram os territórios dos Amalequitas e os amorreus que viveram em Zazon Tamar. Então o rei de Sodoma, Gomorra, Adã, Zeboim e Belá, também chamado de Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra o Quedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de Goim e Anfarreel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Lembra que o betume vem o petróleo, né? Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto os restantes escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra, né, e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão. E o hebreu que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manré, o amorreu. Manré e seus parentes, Escol, Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-lo em Dan, aonde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e o trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens e as mulheres e os outros prisioneiros. Versículo 17. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e o abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui, enriqueci Abraão, aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram
e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Maré e os aliados. Bom, que grande trecho do capítulo 14, né? A gente vê ainda a bondade, né? A gente sabe, Abraão vai descobrir, porque um dos servos, enfim, de Ló escapa dessa batalha, né? Ló, ele acaba se envolvendo e perdendo ali a sua terra, né? As pessoas estão guerreando por aquele espaço e acaba ele sendo capturado com todos os seus bens. E a gente vai ver então que um dos servos, né, de Ló acaba escapando e avisando pro seu tio, né, Abraão. E o seu tio Abraão então vai resgatar ele e e aí o Melquisedeque, que é um nome importante, porque Jesus vai mencionar esse homem, né? É, ele, ele confirma, né, a bondade de Abraão, né? Abraão, a gente vê que Abraão sempre está aqui, Abraão fazendo um altar, agradando a Deus, ele não é ganancioso, né, em olhar com os olhos e ver uma terra que acha que é produtiva. Você vê que Ló ele escolhe aquilo porque é produtivo e as pessoas estão brigando por aquilo, né? Isso trazendo um pouco para os dias de hoje, né, nessa lição de capítulo 14. Muitas vezes os nossos olhos, né, as nossas ambições nos leva a buscar coisas que vão, a gente vai até lá e acaba sendo lutando, as pessoas estão lutando por aquilo que tem valor material e isso acaba realmente você pagando um alto preço, como aqui. Mas ainda pela bondade, né, de Deus e a bondade de Abraão, você vê o resgate, né, de Abraão, de seu sobrinho Ló. E aí então Melquisedeque vai proferir, né, vai dizer que bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você, né? Então ele vai fazer essa declaração para Ló, referente ao seu tio. Bom, então a gente tem aqui, né, esses versículos, né, esses capítulos, na verdade, a gente vê então a lição que a gente teve da Torre de Babel, né, da linguagem única, do suco de laranja. Então, se você aí não acompanhou, volta aí, assiste novamente. Então, quando tem unidade, as pessoas atingem os seus objetivos. Então, que nós tenhamos unidade, né? Unidade entre a nossa família, unidade na igreja, ou seja, que nós possamos acreditar nas mesmas coisas, nos mesmos princípios. Isso nos dá objetividade, a gente atinge. Esse povo estava tendo uma linguagem única, por isso que estavam construindo a Torre de Babel. E Deus confundiu isso, para que realmente não venha. Então, para o lado bom, a gente tem que ter essa unidade, né, das mesmas crenças. A gente viu então a descendência de Abraão, né? Ou seja, do filho de Noé até chegar a Abraão. A gente vê a promessa, né? O chamado de Abraão para ele sair da sua terra e ir para uma terra prometida. E ele sai junto com esse seu sobrinho, né, Ló, e a sua esposa Sarai. E aí a gente vê essa meta narrativa da fome que eles estão e eles vão para o Egito. Ou seja, a história vai se repetir, a grande história vai se repetir numa pequena história que começou aqui, né? Ela se repete lá depois no Egito, quando a gente for ver um pouco mais para frente. E aí então a gente vê o Deus, né, libertando Abraão e a Sarai da terra do Egito. A gente vê então a separação de Abraão e Ló, né, por haverem confusão entre os seus servos, né, os seus pastores. E Ló escolhe então uma terra que aparentemente parece ser melhor para ele.
e acaba, enfim, havendo essas guerras entre reis e Ló acaba perdendo, né, tudo, mas o seu tio resgata então Ló e Ló é bendito, né, entre as nações. Bom, espero que essa leitura tenha abençoado você, que você e eu tenhamos uma ótima quarta-feira e nós continuamos amanhã, né? Amanhã o objetivo é fazer um pouco mais cedo, porque eu vou estar me deslocando da cidade onde eu estou, né, de São Paulo, para o interior, vou ver os meus pais, então a ideia aqui é começar mais cedo, por volta aí de umas 5 horas da manhã. Mas se você não puder acompanhar ao vivo, você pode ver, né, assistir a gravação. Para você que chegou aqui depois ou está assistindo, nós estamos lendo a Bíblia, né, em um ano. Essa é a jornada aí desse ano de 2025. E pretendemos deixar aqui, se Deus permitir, tudo gravado. Então, se você perdeu, clica aí no link abaixo ou algum link que possa vir aparecer aqui para você assistir a nossa leitura anterior, tá bom? Eu vou terminar como sempre com uma oração. Deus, nós estamos aqui nessa manhã, agradecidos pela oportunidade de mais um dia que o Senhor nos dá, nos concede. O Senhor cuidou da gente e o Senhor tem cuidado da gente. E nós te agradecemos principalmente, Pai, não só pela nossa existência, não só pela terra, por tudo que o Senhor construiu, mas o que nós temos de mais precioso é os seus ensinamentos, a sua palavra, a Bíblia, que teve esforço, Pai, de pessoas que se dedicaram para poder fazer com que a Bíblia chegasse até em nossas mãos, Pai, em nossa língua, para que nós possamos ter a oportunidade de conhecer a Tua história, a Tua vontade. Como o Senhor é bom, Pai. Nós vemos e lemos as histórias do povo que o Senhor tem cuidado, mas toda essa história se refere à Sua bondade, o seu amor, o seu cuidado. E nós queremos a Tua bênção, Pai, no desdobramento de toda a leitura durante esse ano, se assim o Senhor permitir, Pai. O Senhor puder, nos abençoe, nos proteja, nos livre do mal nesse dia. E amanhã, se tivermos oportunidade, estaremos aqui dando continuidade nessa leitura. Te agradecemos por tudo, porque o Senhor se revelou através do Teu Filho Jesus, nos fazendo enxergar a nossa semelhança em Teu Filho. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado por você estar aqui acompanhando. Deus te abençoe.